Nós vamos apresentar agora o Jogo de Hospitais, que é um produto desenvolvido pela Simulation. Meu nome é Ricardo Spinelli de Carvalho. Você deverá receber um manual com detalhe das regras desse jogo. O que faremos aqui é uma introdução a essas regras. Por que usar simulações? Na verdade, a simulação é uma técnica da pesquisa operacional que permite a gente comprimir a escala de tempo. Então, situações que aconteceriam ao longo de anos ou meses ou um tempo muito grande poderiam ser comprimidas em algumas horas ou alguns dias numa experiência simulada. Isso faz com que a gente consiga fazer essa redução de tempo, o que permite estudar situações como de estratégia, por exemplo, que na vida real tomaria muito tempo para se poder analisar, faremos aqui em espaço de horas. O jogo de empresas, nós associamos a ele também ao fato de haver competição entre grupos de participantes. Isso faz com que a troca de experiência entre os participantes, dentro do próprio grupo e entre grupos, seja muito interessante. Faz com que a atividade fique muito rica e é isso que realmente valoriza esse tipo de atividade. Aprende-se não só com os seus próprios erros e acertos, mas também com os dos mais concorrentes. Você vai ver o que os outros acertaram ou erraram e vai entender o que você errou ou acertou. Costuma ser uma competição muito saudável entre os participantes, bastante estimulante e divertida, né? Difícil de esquecer depois. Como será a dinâmica do jogo? Nós vamos dar início à análise do cenário inicial. Ou seja, vamos explicar para vocês as regras que estão no manual e que vão ser aqui apresentadas. Você, então, já em grupo, você vai tomar decisões nas mais diversas áreas do hospital. O nosso jogo não é um jogo específico, não é um jogo de finanças ou um jogo de marketing. É um jogo que a gente chama generalista. Então, todas as áreas de uma empresa serão vistas simultaneamente. Você vai tomar decisões em todas elas. Uma vez tomadas essas decisões, elas são levadas ao simulador, que é o nosso software, né? Que faz a simulação da concorrência entre hospitais. E então são gerados os relatórios nas mais diversas áreas, né? Área de atendimento, área de receita, área de parte financeira e tudo mais. E a análise deles, então, vai levar vocês a melhorar a sua decisão, tomar uma nova decisão baseada nessa análise de resultados que vocês fizerem. Isso é o ciclo que demora todo um trimestre. Quer dizer, para nós o período é um trimestre. E esse ciclo, feito várias vezes, vai representar a simulação de vários trimestres na vida real. Como é que vai ser a nossa programação? Nós vamos iniciar pelo estudo do manual e a divisão das equipes. A seguir, a gente começa uma fase que a gente chama de fase teste, que tudo será apagado depois para começar uma fase final de competição. Nessa fase teste vão ser 2 ou 3 trimestres, trimestre 1, 2 e 3, depois isso tudo é apagado e começamos tudo de novo nessa fase que a gente chama de fase de competição. E aí rodamos cerca de 8 a 12 trimestres. E aí terminamos com uma análise final do encerramento, que é o seguinte: vocês vão ter a oportunidade de fazer uma autocrítica, verificar o que os outros também acertaram e erraram, vocês vão poder falar o que vocês acertaram e erraram, e a gente então faz um fechamento da atividade. Vamos então dar início à apresentação do cenário do jogo. O que eu vou apresentar agora é a situação do hospital que vocês vão então administrar. Eu chamei de nosso hospital. Mas, na verdade, esse nosso hospital é idêntico para todos os grupos que vocês estão competindo. Ou seja, o ponto de partida é o mesmo. Nosso hospital é um hospital com fins lucrativos, instalado numa área construída de 52.480 metros quadrados e cuja organização do corpo médico é misto. Ele tem uma acreditação hospitalar, que é nacional, chamada ONA 3. E os indicadores são, todos esses indicadores para o trimestre 0, que foi o trimestre que acabou de acontecer, ou seja, onde a diretoria anterior ainda estava no poder. Mas a partir de agora quem entra são vocês, para tomar frente à administração desse hospital. Tem 2.021 médicos cadastrados, que são médicos que de alguma forma utilizam o teu hospital para fazer eventuais operações, para trazer pacientes para vocês. E eles não estão vinculados em termos trabalhistas. Eles não têm vínculo trabalhista com vocês. Mas, de alguma forma, são importantes para trazer os serviços e as operações e as cirurgias que vocês vão
vão poder fazer. Bom, em termos de leitos, nós temos leitos operacionais ativos na ordem de 244 e leitos UTI na ordem de 36 ativos. Associados a esses leitos UTI, nós temos salas de cirurgia ativas número 4. Na verdade, existe uma relação dentro desse nosso hospital. Para cada 9 leitos UTI, se cria uma sala de cirurgia. Bom, em termos de funcionários ativos, seja na parte administrativa ou nos serviços, de uma forma geral, nós temos 1.200. E nós representamos 3 serviços nesse nosso hospital. Primeiro é o pronto atendimento, que é o pronto-socorro, né? Atendeu no trimestre passado 28.730. Segundo é a internação, mas sem cirurgia. Essa internação pode ser para ou alta ou baixa complexidade, não importa. O fato é que não tem cirurgia associada a ela. E terceiro, necessariamente com cirurgia, a gente chamou de cirurgia alta complexidade. Os números dessas duas últimas são internação sem cirurgia 1.688 e cirurgia alta complexidade 1.197. Agora, além disso, tem os serviços de exames realizados no SADT. É um número muito grande, mas que é um número que para nós não interessa muito no sentido de que eles são todos terceirizados e não vão estar de alguma forma sob a tua administração. Mas o número dele no último trimestre foi 253.646. Os hospitais que participam desse grupo competitivo, de fato não concorriam entre eles. Todos eles tinham baixo resultado, tinham atendimentos perdidos, ou seja, não conseguiam atender a toda a sua demanda, principalmente porque faltavam colaboradores para isso, e praticavam decisões idênticas em termos de ticket médio e investimentos em imagem, inovação e certificações, ou seja, era como se houvesse um conluio entre eles. Não havia nenhuma competição de fato. A partir de agora, não. A partir de agora, com a entrada de vocês, a coisa vai mudar, porque cada um pode tomar uma atitude provavelmente um pouco mais agressiva e realmente competir. Serviços. Vamos voltar a falar pelos 3 serviços que a gente tem. Primeiro é o pronto atendimento, né? Na verdade, nesse primeiro momento, você tem uma unidade de pronto atendimento. Ao longo dos períodos, ao longo dos trimestres, você pode aumentar ou diminuir isso. Você pode ter múltiplos dessas unidades, 2, 3, pode ter números fracionários do tipo 1,5, 1,8. Também pode ter submúltiplos, 0,5, 0,8. Ou seja, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do teu pronto atendimento. Bom, todos eles vão trabalhar 24 horas por dia. E cada unidade dessa, atualmente leva 30 colaboradores. Para cada turno de 6 horas. Portanto, multiplica 4 vezes 30, são 4 turnos, né? Dará 4 vezes 3, 120 colaboradores. Isso se você tiver uma unidade. Se você tiver 2 unidades, essa coisa duplica, né? E ela tem uma alta capacidade de atendimento. E é importante porque, no fundo, é um gerador de fluxo para os outros 2 produtos. Quais são os outros produtos? Primeiro, internação sem cirurgia. Tanto pode ser para média e alta complexidade, tanto faz. Agora, utiliza basicamente são os 244 leitos, porque não tem cirurgia envolvida nele, né? Agora, cada leito desse operacional, de acordo com as definições do nosso comitê diretor, tem que ter pelo menos 1,5 colaborador por leito. É uma definição do nosso hospital. Finalmente, a cirurgia e alta complexidade. Aí está muito associado às salas de cirurgia, né? Que no nosso início aqui são 4 unidades de cirurgia e que envolvem 9 colaboradores por sala dia. Ou seja, esse é o envolvimento de cada uma das salas. 9 colaboradores por dia e por sala, tá? E usa muito os leitos UTI, os 36 leitos, né? E no caso da definição de colaboradores, a definição é 3 colaboradores por leito, que também acaba utilizando muito os leitos operacionais, porque após a cirurgia você fica um tempo eventualmente na UTI e logo depois você vai para o normal, né? Você vai para os leitos operacionais. A demanda do último ano pode ser representada assim por trimestre. Veja que o último trimestre, outubro, dezembro, é o que nós chamamos de trimestre zero, né? Se você olha ao longo dos 4 trimestres, pronto atendimento, por exemplo, não teve grande sazonalidade, não teve grande variação. Ou seja, ela não tem o efeito sazonal que a gente poderia talvez esperar. Roda em torno de 29 mil. 29 mil é mais ou menos a média do que nós temos aí de pronto atendimento. Já a internação sem cirurgia, 2.600. Cirurgia de alta complexidade, 1.600, 1.900, talvez 1.900. Já se a gente olha o que aconteceu no último trimestre, a gente vê o seguinte, por exemplo, pronto atendimento. A demanda foi 29.100, mas o atendimento realizado foi só 28.730, o que fez a gente perder
atendimentos na ordem de 370. Já a internação sem cirurgia foi 930 e a cirurgia de alta complexidade em 689. No ambiente competitivo que nós vamos entrar, isso não é legal ter esses atendimentos perdidos, porque significa que se você não atendeu, alguém pode ter atendido por você. Então, você pode ter somado isso à demanda que ele já teve, né? Ou seja, aumentou a demanda do concorrente. Vamos apresentar um conceito importante nesse jogo, que é o de atratividade. Atratividade seria o seguinte: como é que um paciente ou um cliente vem ao seu hospital? Ou seja, por que ele procura você e não procura a concorrência? Ou seja, vamos falar como é que é formada o conceito de atratividade nesse jogo. O que faz com que o paciente venha até você. É importante mencionar que esses pacientes geralmente vêm através de operadoras. Então, as operadoras têm características diferentes entre elas, né? Mas também pode vir através de um grupo que a gente chama de particulares, ou seja, são clientes nossos que não têm associação com operadoras, mas eles também têm as suas sensibilidades, né? Vamos ver como é que essa atratividade é formada através das decisões do nosso jogo, né? Primeiro, são decisões de ticket médio. Algumas operadoras são muito sensíveis a esse ticket médio. O que significa isso? Se o ticket médio aumentar, ela começa a abandonar você. Não manda paciente para você. Se o ticket médio cai, ela começa a ser mais frequente no teu ambiente, né? Mas não é só isso. Os investimentos em qualidade também são muito importantes, principalmente para outras operadoras. Tem operadores que são mais sensíveis à qualidade, né? Que investimentos são esses? Imagem corporativa, inovação em tecnologia, controle da taxa de infecção hospitalar, ou seja, tudo isso importa muito, né? Por outro lado, também os médicos cadastrados importam, ou seja, são eles que trazem clientes para você, né? Os clientes que provavelmente, pode ser até de operadoras, mas também dos particulares, vem muito por causa dos médicos cadastrados. Bom, agora, sem dúvida, o que importa muito é certificações internacionais. Quanto mais certificações internacionais você tiver, maior é a atração que você tem para o teu hospital. Agora, também a política de recursos humanos, ou seja, quanto você paga de salários, de benefícios e qual a participação nos lucros que você dá. Isso aí faz com que o teu serviço seja melhor e, portanto, a atratividade é maior para a tua empresa, para o teu hospital. Eu tentei apresentar aí os diversos operadores que atuam hoje. Tem uma operadora que é o Unique, que ela só vai trabalhar algum dia com o hospital que tenha certificação internacional. E por enquanto nenhum de vocês tem certificação internacional. Então a Unique ainda não está nesse mapa. Mas está nesse mapa a Good Shape, a Tip Top, a Healthy, a Boa Saúde, o Grupo Particulares e as outras, que são aquelas pequenas que a gente juntou numa só. Bom, o eixo vertical está associado à qualidade. Quanto mais em cima, maior é a procura por qualidade. Já o eixo horizontal está associado a custo. Quanto mais à direita está o deslocamento, mais sensível a custo é aquela operadora. Então, por exemplo, a mais sensível a custo e menos a qualidade é a Tip Top. Já ao contrário, a mais sensível à qualidade e menos sensível a preço é o grupo particulares. Bom, os outros estão em pontos intermediários aí. Mas é muito importante a gente analisar isso, porque nas suas decisões você tem que prestar atenção qual desses grupos que você quer atender melhor. Então as suas decisões têm que estar ligadas a isso. Vamos então apresentar a folha de decisões do nosso jogo de hospitais. Aí estão os 3 primeiros blocos de decisões: recursos humanos, recursos físicos, ticket médio, receita operacional média, e os próximos 3 blocos: investimentos em qualidade, operações bancárias e ações, operadoras de plano de saúde associadas. Na verdade, esses números que estão aí foram as decisões tomadas pela diretoria no trimestre último, que é o trimestre zero que eles chamam, né? É o último trimestre que eles estavam ainda na direção. Eles tomaram essas decisões, apresentaram então para o simulador e receberam vários relatórios em função disso. Esses relatórios estão todos no manual e nós vamos também analisá-los aqui ao longo dessas apresentações, tá? Quando você for tomar a primeira decisão, é provável que você vai ter muitas dúvidas, porque a primeira decisão sempre é muito sofrida. Então eu sugiro que você dê uma olhada no apêndice 2,
iniciando a tomada de decisão para o trimestre 1. Talvez te ajude, facilite a tua vida. De qualquer forma, todos esses blocos aí são muito bem apresentados ao longo do manual, com um monte de regras, muitas informações. Então vale a pena você parar para olhar esse manual com carinho, porque as informações estão lá, tá certo? Primeiro bloco, recursos humanos, diz respeito ao número de colaboradores, que são os funcionários ativos que estarão tanto na administração como nos 3 serviços. Lembrando, quais são os serviços? Pronto atendimento, internação sem cirurgia e cirurgia / alta complexidade. Então, 1.200 eles tiveram no último trimestre. Você pode querer alterar isso. Você tem regras para alterar. Tem regras para demitir funcionários e tem regras para admitir funcionários. Você vai ter que ir no manual para dar uma olhada nisso, tá? Aí, no máximo de horas extras por colaborador. É o limite máximo que você permite que algum trabalhador faça em hora extra. Além disso, estão as definições de qual é o salário mais encargos médio, trimestral, os benefícios trimestrais por colaborador e a participação trimestral nos lucros. R$ 17.396, R$ 5.487 e 2%. E aí eu sugiro que você dê uma olhada no manual, no apêndice 3, gargalos operacionais. Porque lá tem uma planilha que pode ser útil para você definir esse gargalo aí chamado recursos humanos. Porque, na verdade, se você não tiver recursos humanos suficientes, passou a ser um gargalo para você. Então, essa planilha que você vai ver lá ajuda você a trabalhar em cima disso. Recursos físicos também é importante. É um outro gargalo, na verdade. Você tem que ter recursos físicos para poder atender os seus pacientes. Então, primeiro, a unidade de pronto atendimento, ativas no trimestre. Pode ser 1, você pode aumentar isso para 2, para 3 ou para até fração 1,5, etc. Ou pode diminuir também para 0,2, 0,5, 0,8. Ou seja, você pode ajustar em função da tua necessidade. Qual é o percentual de leitos operacionais que você deseja que fiquem ativos? Inicialmente, você tem 244 leitos operacionais. E do lado direito ali, leitos UTI, tem 36. Se você quiser que eles fiquem ativos nesse semestre, você coloca 100%, 100%. Se você quiser colocar alguns inativos, está a hora de transformar esse percentual aí em valor menor que 100. A seguir, você define os leitos operacionais disponíveis no trimestre seguinte. Ou seja, equivalente ao seguinte, você quer comprar algum leito? Está aí na hora de falar isso. Você quer comprar leitos UTI? É aí. Então, quando você coloca 244,36, é sinal que você não quer comprar leitos. Na verdade, você não pode diminuir leitos, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente, tá? Mas você pode adquirir leitos. Também é importante você correr ao apêndice 3, gargalos operacionais, porque são os dois gargalos, né? O gargalo anterior que a gente falou, que é recursos humanos, e agora recursos físicos. Então, essa planilha que vocês vão ver lá no apêndice 3 ajuda você a pensar nesses dois gargalos. Ticket médio, ou a receita operacional média. O quanto você pretende cobrar em termos dos seus serviços de pronto atendimento, de internação sem cirurgia ou de cirurgia em alta complexidade. E são valores médios, né? Bom, na verdade, você deveria olhar agora no manual o apêndice 4, para que você tenha um apoio ao planejamento financeiro. Ou seja, quando você começa a definir receitas e despesas, você começa a ter que olhar, então, o fluxo de caixa, o demonstrativo de resultados, que é o lucro operacional, o resultado operacional líquido. Então, tudo isso estará lá no apêndice 4. Também tem uma planilha à sua disposição lá que pode te ajudar. Com esse bloco de investimentos de qualidade, é importante no sentido de que várias operadoras dão muita relevância a isso, à qualidade dos serviços, né? Além disso, a atratividade que a tua empresa exerce sobre os clientes lá estão associados a isso, esses investimentos que estão aí. Eu sugiro que vocês olhem a planilha do apêndice 4 para ajudar nesse dimensionamento. Na verdade, lá você vai ter como fazer um fluxo de caixa a priori, ou como fazer um demonstrativo de resultados, que seria resultado operacional líquido, né? A priori. Por quê? Para você saber se você tem dinheiro para gastar, se você precisa de empréstimo ou se você pode fazer aplicação financeira. Esses investimentos todos aí que você vai fazer devem estar lá, de alguma forma previstos.
exatamente nessas operações que eu acabei de mencionar. Você, depois de fazer o seu fluxo de caixa, através desse apêndice 4 aí na planilha que é sugerida lá, você pode decidir se você vai ter empréstimos ou aplicações. Lembrando que esse empréstimo de aplicações são válidos por apenas um trimestre. Então, veja qual que você deve fazer, ou você faz um ou você faz outro, né? E mais, se você pretende distribuir dividendos para os seus acionistas. O apêndice 4, que é o apoio ao planejamento financeiro, pode te ajudar muito nisso. Finalmente, você tem que definir quais são as operadoras de plano de saúde que você tem associadas. Por exemplo, sim, significa que todos esses aí, sim, estavam sendo utilizados pela diretoria anterior. O único que não estava era o Unique, porque o Unique, inclusive, só pode entrar no teu portfólio de operadoras quando você conseguir certificação internacional, que você ainda não tem, você só tem uma nacional, né? Bom, mencionando de novo, para ajudar na tomada de decisão do trimestre 1, veja o apêndice 2, iniciando a tomar decisão para o trimestre 1, porque ele pode ser útil para você. Uma vez tomada essa decisão, vocês vão receber vários relatórios. A diretoria anterior recebeu todos esses relatórios. Balanço patrimonial, receitas operacionais, resultados operacionais, fluxo de caixa, estatísticas do trimestre, ticket médio e parcela de mercado, outras informações e ranking das empresas. Nós vamos passar por esses relatórios agora nas próximas apresentações. Bom, vamos começar a analisar os relatórios financeiros desse jogo de hospitais. Primeiro, vamos começar pelo balanço patrimonial, que é a fotografia importante tirada no momento inicial da tua entrada, né? Que é o momento final da diretoria anterior. Está aí o nosso balanço patrimonial. Vamos começar olhando pelo lado direito, que é o passivo. O que é um bom sinônimo para passivo? São as obrigações da empresa, né? Então vamos ver o que o nosso hospital aí tem de obrigações do passivo circulante, que é o passivo de curto prazo, que compreende as contas de empréstimos e crédito rotativo. Repara, é um passivo que você tem que se preocupar, porque vai acontecer daqui a pouco, né? Então é um passivo de curto prazo. E esses empréstimos são zerados e o crédito rotativo também está zerado. Portanto, o que significa que no curto prazo a gente não tem com o que se preocupar. Agora, você tem obrigações no longo prazo. Quais são? É o patrimônio líquido, né? É o capital social de 310 milhões que acionistas resolveram botar na mão de vocês. Então, da diretoria anterior, já teve um superávit de 440.443 e quebradinhos. O que isso ficou para vocês então? Então, o patrimônio líquido é a soma desses dois aí. E leva então a um total do passivo de 310.440.443,46. Vamos olhar agora o lado esquerdo, que é o ativo. Um sinônimo para ativo seriam os bens da empresa. Quais são os bens da empresa, né? Começa pelo caixa. Quer dizer, se você abrir a sua gaveta lá, você vai encontrar 3.240.000 e quebradinhos. Agora, como a aplicação financeira de 20 milhões feita pela diretoria anterior, ela é válida nesse jogo por apenas um período, significa que essa aplicação financeira já morreu e o dinheiro já voltou para o teu caixa. Então, se você abrir agora o caixa de novo, você vai encontrar não mais 3 milhões, mas sim 23.240.000 e alguma coisa a mais. Bom, e o que vem a seguir? A parte ativo permanente, que é o imobilizado, né? O que vem a ser esse imobilizado? Foi um investimento que foi feito na montagem do hospital. A gente, grosseiramente, fala que, no fundo, é a soma dos leitos operacionais mais os leitos UTI. Mas, na verdade, é muito mais do que esses leitos físicos, né? É toda a instalação do hospital, né? Tem a construção do prédio, tem a parte elétrica, a parte eletrônica, ou seja, tem a parte de estacionamento, garagem, ou seja, tudo isso a gente representa por leitos operacionais e leitos UTI. O que significa que, para nós, cada leito operacional custou em média 1 milhão cada. Já o leito UTI custou 1,2 milhões cada. Portanto, a multiplicação de 244 por 1 mais 36 vezes 1,2 dá exatamente
o valor do imobilizado, 287 milhões e 200 mil, ok? Bom, isso leva a um passivo igual ao ativo, portanto está tudo correto. E o imobilizado, vamos analisar essa conta imobilizado com mais calma. O que vem a ser esses 287.200? Como nós falamos, são os leitos, UTI e os leitos operacionais. Agora, eles sofrem uma depreciação que é por lei, é contábil, né? 1,4% não tem jeito, vai sair a todo trimestre. E é bom que saia, porque até permite que a gente desconte isso dos nossos lucros. Então, do ponto de vista da empresa, é até bom que tenha a depreciação, né? Agora, além da depreciação, que é por lei, existe uma decisão que é de vocês, que é da diretoria, que é o investimento de capital. O que é isso? É você ter que repor um ou outro equipamento que quebra, ou seja, tem alguma coisa lá que precisa ser feita para que o teu hospital sempre fique na primeira ordem de grandeza, né? E se você reinvestir esses 4 milhões e 20 mil, você mantenha o teu hospital no mesmo padrão inicial. Então isso era do trimestre inicial, ele tinha 287.200 e no final do trimestre ele continua com 287.200. Agora repara, esse investimento de capital que está aí na ordem de 4 milhões é uma decisão tua. Se você quiser botar zero aí, você bota. O que vai acontecer? O teu hospital vai ficar um pouquinho deteriorado. Ele vai diminuir em valor contábil. Já não fica 287 mil, fica menos esses 4 milhões de investimento de capital. Ah, não, mas eu não só quero manter o meu hospital, como eu quero até ampliar o número de leitos e o número... então muito bem. É só botar mais reinvestimento de capital. É investir mais do que esses 4 milhões. Lembrando que para cada leito operacional vai te custar 1 milhão. E para cada leito UTI vai te custar 1 milhão e 200 mil. Tá certo? Agora, pode ser feito. E, na verdade, se você não fizer, se você deixar zero aí, você estará fazendo que haja uma depreciação física do teu hospital. Ou seja, é como se, de repente, já não tem mais 244 leitos. Já não tem mais 36. Você tem 244 menos 1,4%. Você tem 36 leitos menos 1,4% de leitos. Ou seja, é como se tivesse uma depreciação física. O teu hospital vai também encolhendo ao longo do tempo. Nós acabamos de ver em um outro vídeo o relatório chamado Balanço Patrimonial. Vamos agora ver os outros relatórios, que são a série de relatórios que saem sempre que um período é processado. O primeiro relatório é um relatório muito interessante chamado Receitas Operacionais e Margem de Contribuição. Repare que esse relatório vem em 3 colunas, né? A primeira coluna é pronto atendimento, a coluna do meio é internação sem cirurgia e a coluna última é cirurgia / alta complexidade. A primeira coisa que ele mostra é o ticket médio que vocês estão praticando, a decisão de vocês. Segundo, é uma demanda. Qual foi a demanda por atendimentos para cada um desses 3 serviços? E quais atendimentos foram de fato realizados e quais foram perdidos? E que, portanto, podem ter ido até para o concorrente, né? E entre os teus diversos colaboradores que você tem, quantos que foram alocados a cada um dos serviços? Bom, a seguir, ele relaciona as receitas operacionais. Veja só, por operadora. Então, dá uma ideia de que você está conseguindo emplacar em termos de pacientes das diversas operadoras. E logo a seguir, glosas, as glosas das operadoras. E também a inadimplência do grupo particular, que, aliás, é bastante razoável, bastante alta, né? A seguir, então, ele calcula a margem de contribuição dos serviços. E eu vou convidar vocês para ir para a última linha, que é a margem de contribuição do serviço, por exemplo, pronto atendimento, que é negativa, menos 3,83. Ou seja, para atender um paciente pelo pronto atendimento, você tem que pagar. Ou seja, é um custo isso aí, né? Bom, internação sem cirurgia já tem uma margem de contribuição bem melhor, 15,06. E a melhor de todas é a cirurgia alta complexidade, que é 31,86. Claro, se você pudesse fazer só essa última, seria ótimo, né? Mas, de repente, elas são interativas, uma interfere na outra, né? Por exemplo, os pacientes que passam pelo pronto atendimento, uma parcela deles razoável vai também para a internação.
ou com ou sem cirurgia. Portanto, talvez seja até interessante aumentar o pronto atendimento dentro desse aspecto, né? Bom, finalmente, lá no lado direito, nós temos os dois gráficos, né? O primeiro gráfico mostra os atendimentos realizados pelos 3 serviços. Sem dúvida, o dominante é o pronto atendimento, né? E abaixo, nós colocamos em forma de gráfico exatamente as margens de contribuição do serviço, que é a última linha do relatório, né? Veja, o azul é negativo e é o pronto atendimento, está para baixo é zero. Os outros dois estão bem posicionados acima, né? Este relatório é o fluxo de caixa, né? Bom, é muito importante porque aqui você fica tendo certeza de qual foi a tua receita e qual foram as tuas despesas. Só que tem que ele é um fluxo de caixa que vem depois do período, ou seja, e nem já é morta, né? O ideal seria que nós pudéssemos fazer um fluxo de caixa a priori, antes do evento. E para isso, nós colocamos no apêndice 4 do manual uma planilha para vocês. E a ideia é que vocês possam prever o fluxo de caixa. Porque, na verdade, como é que é feito esse fluxo de caixa? O fluxo de caixa você parte do início. Qual era o saldo do período anterior, você traz para aqui e coloca as receitas que você vai adquirir ao longo desse próximo trimestre. E é bom não ser muito otimista, seja precavido, porque, de repente, se você for otimista demais, você vai se enganar, porque as coisas não vão entrar. Então, coloca aí uma certa restrição. Seja realista, tá bom? Agora, saídas, que são as despesas, esse pode ser bastante realista, porque você sabe o que você vai gastar, você sabe em que você vai gastar. A maioria dessas rubricas que estão aí, elas saem direto da folha de decisão. Por exemplo, imagem corporativa, é o quanto você gastou lá na folha de decisão. Inovação e tecnologia, o quanto você gastou lá. Ou seja, tem várias dessas rubricas que elas vêm direto da folha de decisão. Bom, para que serve você fazer isso? Porque no final, você vai ficar, quando chegar ali, na saldo final, antes da aplicação em empréstimo, você vai olhar se o teu saldo está grande e está positivo. Se está grande e está positivo, significa que você pode fazer alguma aplicação. Então, por exemplo, no caso deles ali, chegou a 23 milhões e quebrados. Eles resolveram aplicar 20 milhões. Se tivesse chegado a um negativo ali, era a hora de pedir um empréstimo. Então, esse fluxo de caixa a priori é muito importante para você controlar as despesas que você vai ter, tendo em vista as receitas que você prevê. Bom, na verdade, se você olha aqui para o lado direito, tem um gráfico aí chamado entradas e saídas totais. Olha que interessante. O azul, que é total de entradas, está mais baixo do que as saídas, que é o vermelho. Então está saindo mais dinheiro do que entrando. Se continuar assim, você vai ter provavelmente algum problema, né? Então é bom ter esse tipo de controle aí com o fluxo de caixa a priori. Lá na planilha que a gente coloca no apêndice 4, tem duas abas. Uma aba é para o fluxo de caixa. A outra aba é para os resultados operacionais, ou seja, é para o lucro, né? Então, como a maioria das rubricas são idênticas nos dois, quando você estiver alimentando um, você já está alimentando o outro também. Vai lá no apêndice 4, dá uma olhada, porque vai ser útil para você. Na parte de baixo, nós temos um gráfico que diz o que aconteceu de final nesse fluxo de caixa que está aqui. Tem o saldo final, que é o azul, que está na ordem de 3 milhões. Tem aplicações financeiras, que é o vermelho, que está na ordem de 20 milhões. E empréstimos de crédito rotativo estão zerados. Então, isso não vai entrar, nem entra no gráfico, tá certo? Bom, esse relatório é o resultado operacional líquido do trimestre. É equivalente a você avaliar se você teve lucro ou prejuízo, né? Bom, é muito importante você acompanhar esse relatório vis-à-vis o outro anterior, que é o fluxo de caixa. Por quê? Às vezes as pessoas confundem essas duas coisas. Eu estou tendo lucro, eu estou tendo fluxo de caixa e eu não podia resolver um com o outro. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é o teu caixa, é o teu dinheiro. Outra coisa é o que o contador está apurando como lucro teu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Digamos que você vire para o teu comercial e diretor comercial fala assim, escuta, põe o ticket médio aí para os 3 serviços lá embaixo. Vamos vender muito aí, vamos ter muito paciente. E realmente, então se coloca os tickets médios abaixo do preço de custo, digamos, das coisas, né? Ou seja, você vai ter uma margem negativa, não apenas
para o pronto atendimento, mas margem negativa para os outros dois também. Pode ser que, como você botou o ticket médio lá embaixo, que venha muito paciente para você. E ao vir muito paciente para você, você acaba tendo um fluxo de caixa muito bom. Então, o teu caixa aumentou. Mas na hora que for fazer essa apuração que está aqui do resultado operacional, como você vendeu tudo, você entregou tudo abaixo do preço de custo, você vai ter um enorme prejuízo. Então, você tem um caixa alto, mas tem um resultado muito ruim. Então é bom você ficar de olho nessas duas coisas. Por exemplo, aqui ele começa o relatório pegando as receitas operacionais do serviço, deduzindo as glosas e a inadimplência. E chega então ao resultado líquido. E aí ele pega as despesas totais. Repare que nessas despesas estão várias daquelas que estão também lá no fluxo de caixa, né? Mas aqui entra uma diferente, que é a depreciação. A depreciação aqui entra a favor de você, porque ela vai deduzir para o efeito do cálculo do teu lucro. É bom porque você vai ver ali embaixo que o imposto de renda vai levar 30% do teu lucro. Então, por exemplo, depois que você calculou o resultado operacional bruto, ele vê se você teve receitas financeiras ou despesas financeiras. E aí chega ao resultado operacional antes do imposto de renda. É daqui que ele vai morder 30%. Ó. Desses 7 milhões quebrado, ele vai pegar 2 milhões e poucos a título de imposto de renda. Então vai sobrar um resultado operacional líquido de 5 milhões e quebrados, que vai acumular com o que vinha. Tinha um acumulado anterior na ordem de 3 milhões e 500. Então, somando esses dois, aí você vai decidir se você pode dar, na verdade, distribuir dividendos, que é 8 milhões que você deu lá na folha de decisão, que você mandou dar, né? E também participação dos colaboradores nos lucros, que é na ordem de 2%. É pouquinho, na verdade, né? Então, no caso particular aí, deu para dar essa participação nos lucros aos trabalhadores, deu para dar dividendos, ainda sobrou um pouquinho lá, 400 e pouquinho. Bom, do lado direito nós temos os gráficos. Repara, receita líquida maior, despesas totais menor e deu um resultado operacional líquido, que é o verdinho. E embaixo está o que você conseguiu dar de participação dos colaboradores do lucro, pouquinho, que é os 2%, né? Dividendos distribuídos, 8 milhões, foi bastante, e sobrou um superávit de déficit acumulado. Esse aí, na verdade, é um relatório importante, você sabe, gente, que controla o volume de leitos que você está tendo. Como vocês sabem, vocês têm leitos disponíveis no trimestre e você tem leitos ativos. Você não precisa estar com todos os leitos em atividade. Você pode diminuir esses leitos ao longo do trimestre. Se você não precisa deles, você pode diminuir, porque também você envolve menos colaboradores. Você tem um ganho aí ao fazer esse tipo de desativação de alguns leitos. Mas nesse caso particular, todos os leitos estavam disponíveis, ele também botou como leitos ativos. E mais, se ele não quis comprar nenhum leito para o período seguinte. Os leitos disponíveis no trimestre seguinte são iguais aos leitos atuais. Então ele não está comprando nenhum leito. E aparece nessa conta aí, leitos adquiridos ou reformados no trimestre, o valor da depreciação dos leitos. Repara, 1,4% é o que aparece aí dos leitos que estão sendo reformados, ou melhorados, ou atualizados, etc. Né? Se tivesse uma ampliação de leitos, apareceria aí também esse número de leitos estaria sendo comprado. Essas estatísticas do trimestre, elas são muito importantes, mas não nesse trimestre atual. No trimestre zero, elas são irrelevantes. Por quê? Porque no trimestre zero, todas as equipes que estão concorrendo, todos os hospitais que estão concorrendo, estão praticando os mesmos preços, está tudo igualzinho. Então, por exemplo, médicos cadastrados, está no meio aí desse relatório, é 2021 para todos eles. Então, se você pega quem tem o máximo, é 2021, quem tem o mínimo é 2021, é a média de 2021. Ou seja, como é que a gente faz esse relatório? Terminado o trimestre, a gente vai e pergunta, por exemplo, salário e encargos. Qual dos hospitais está pagando o maior salário em encargos? E o valor, a gente não diz qual é o hospital, mas o valor que ele está pagando, a gente traz para a coluna de máximo. Quem está pagando o mínimo? O valor do mínimo a gente traz para a coluna de mínimo e tira a média de todos. Então, dá uma ideia do grupo competitivo, como é que ele está se desenvolvendo. Qual é o máximo, qual é o mínimo, qual é a média.
Ora, se você é um cara que quer liderar, quer ficar na ponta, você vai ter que olhar esses valores dos máximos aí e tentar chegar perto deles, porque os investimentos estão aí, né? Na verdade, todos esses valores que estão aí serão cobrados como compra de informações a partir do trimestre 3. Ou seja, no trimestre 1 e trimestre 2 vem tudo de graça. Mas a partir do trimestre 3, você tem que dizer qual desses números que você quer ver. Porque se você não pagar para ver, não vai ver, vem em branco, tá certo? Então é importante você acompanhar isso muito no primeiro trimestre, no segundo trimestre, porque a partir daí você vai ter que comprá-los, tá? Bom, aqui também é uma outra que talvez você tenha que comprar a partir do trimestre 3, que é o ticket médio de cada hospital que está praticando e as parcelas que estão conseguindo. É uma informação super importante para os 3 serviços, né? Então talvez você tenha que, talvez não, você vai ter que comprar a partir do trimestre 3. E também esse aqui, recursos físicos. As primeiras 4 colunas são recursos físicos, a última coluna é recursos humanos. Então você vai ter que pagar se você quer cada coluna desse aqui a partir do período 3. No período 1 e 2, tudo vem de graça. E finalmente veio outras informações. Várias informações sobre a tua empresa e algumas do mercado. Por exemplo, da tua empresa, quais são os recursos físicos no trimestre? Várias informações. Quais são os recursos humanos no trimestre? Certificações internacionais, tem alguma? Infecção na UTI, como é que ela anda? Descarte de resíduos e outros dados. Além disso, vem dados do mercado. Do lado esquerdo vem os dados bancários, né? Taxa de empréstimos, taxa de aplicação, etc. E do lado direito vem a economia. Como é que andou a inflação nesse período? Como é que andou o PIB? E mais, custo dos insumos. Isso é importante acompanhar, porque está muito relacionado à inflação. Ou seja, se a inflação galopa, se a inflação aumenta muito, provavelmente esses custos do insumo também vão aumentando. Então é bom você acompanhar isso. Concluímos então a primeira parte da apresentação dos slides. Espero que tenha gostado e vejo você na segunda etapa do jogo de hospitais.